Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Comentários em reflexão do capítulo 10, itens 1, 2, 3 e 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando de o Evangelho segundo Mateus, versículo 7 do capítulo 5. Fundo musical para este vídeo, um New Age denominado Great Compassion, da instrumentalista russa Tânia Kolobova, que se traduz ao brasileiro como a Grande Misericórdia. De se lembrar que a fé espírita arrima-se na razão. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, seja ela uma razão que contenha os amorosos olhos da caridade. E assim, gosto sempre de lembrar que o Evangelho segundo Mateus é uma escrita inteligente, direcionada aos hebreus e judeus de então, tem por força uma literalidade simbólica das parábolas crísticas do Mestre Jesus. Digo-vos, literal, por escrever exatamente o que o Mestre dizia simbolicamente. Todavia, importa-nos aqui, à luz dos olhos racionais do Espiritismo em Allan Kardec, um polímata humanista racional da conturbada Paris de meados do século XIX, que das Escrituras utilizou-se também da tradução francesa de Sasse, um teólogo racional e humanista. Vejamos antes, de maneira resumida, a definição vocabular, etimológica e religiosa cristã da palavra misericórdia. A etimologia da palavra misericórdia tem as suas origens no latim, pela junção de duas palavras latinas, onde miseratio, miserável, e cordis, coração, podendo ser interpretada em português do Brasil como coração que se debruça sobre a miséria humana ou coração compadecido. No dicionário Oxford Language, temos que é um sentimento de dores e solidariedade com relação a alguém que sofreu ou sofre uma tragédia pessoal e que caiu em desgraça. É dó, é compaixão, é piedade, ou ainda o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, como a indulgência, como a graça e como a clemência. Logo, ser misericordioso é compadecer, é ter compaixão pelo sentimento de dor, de tragédia, de sofrimento pessoal daquele que se sente em desgraça. Mais ainda, o significado evangélico crístico abrange com força o perdão das ofensas, posto que ser misericordioso é perdoar. Haja vista que somente tem o poder do perdão aquele que, além de misericordioso, é forte, é grande, é maior do que o comum de nós outros. No Evangelho segundo Mateus, ou Levi, o publicano, tem-se, Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quanto vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? 7? Responde-lhe então Jesus: Pedro, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É reflexão explicativa do codificador, mestre Rivaio, o nosso Allan Kardec, o seguinte: a misericórdia
é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Consiste ela no esquecimento, no perdão das ofensas. O ódio é o rancor, que denotam a alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é simples, ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio. A suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter, a segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho em toda a contenda. Aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, sigamos agora as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Longe de pretender acrescentar algo à narrativa kardeciana, humildemente, trago aqui e agora meu pequeno contributo na interpretação destes dizeres em Mateus, o evangelista, demonstrando, portanto, que não em Deus, nosso Criador, o sentimento retributivo, reciprocidade, faça isso e ganhe aquilo, o que há, isso sim, é a poderosa disciplina do amor, da caridade para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes. Quando nos escreveu Mateus, que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, ao meu juízo, crente que sou na criação mental do Criador de tudo que há, e sempre somos nós outros, por óbvios, partícipes da criação universal, tal seja, da natureza, se conseguirmos praticar a misericórdia com outrem, aquele que dela necessita, a luz difusa dessa misericórdia, antes de iluminar o beneficiário de nossa misericórdia, deitará luzes em primeiro sobre nós próprios. Assim sendo, só pratica a misericórdia aquele de nós outros que já se acha iluminado. E em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando ao dizer que se perdoar será perdoado, aqui trago-vos como reflexão que quando perdoamos, abrimos o cadeado dos grilhões que nos prendem àqueles a quem devemos perdoar e sermos perdoados. Para que quando pretendermos lançar ao abismo nossos desafetos, com eles seguremos, pois sem o perdão estaremos acorrentados a esses desafetos. Portanto, se o lançamos ao abismo, os acompanharemos. Perdoar é ato de doar. Que o grande beneficiário é o perdoante e não o perdoando. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, temos, além, um código de ajustamento de conduta quando há a recomendação de que não se deve admoestar um semelhante em público, e sim em particular, com brandura, com misericórdia, para que este igual não nos tenha por inimigo e não nos agrilhoe no ódio e no não perdão. E quando o truculento Simão, o Pedro,
indaga ao mestre Jesus quantas vezes se deva perdoar as faltas de outrem. Diz-lhe o mestre que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, contrariando assim o poema da vingança de Lameque, o polígamo e descendente de Caim, em 5ª geração, que vinga desproporcionalmente em 70 vezes 7 ou 490 vezes. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, o ato do perdão incondicional, de maneira constante a cada falta, é a atitude daquele de nós outros que já atingiu patamares superiores nas infindáveis escadas de Jacó. Quando dos altos degraus retornaremos em busca daqueles que nos são caros, daqueles que conexos a nós pelo pensar do Criador, encerrando com chave de ouro a caridade, segundo a entende e a pratica o Mestre Nazareno Jesus, onde benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Finalizo essa pequena reflexão em vídeo com tributos de louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Deus nosso Pai, louvado